amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntas, para a gente rezar, refletir e celebrar a boa nova segunda ótica da classe trabalhadora. Isso é um programa do Movimento de Trabalhadores Cristãos. A gente saúda você que está perto, que está longe, que está até em outros países e continua lembrando para você curtir, compartilhar, divulgar mais esse nosso momento de reflexão. Quero fazer uma saudação ao pessoal da Pastoral do Povo de Rua do Norte e Nordeste, que está reunido este final de semana aqui em Recife. Eu tive ontem com eles e elas para a gente fazer uma análise de conjuntura e foi muito bom. Gente que eu encontrei que disse que via aqui, participava com a gente desse nosso programa. Bem, 21º domingo, 21ª semana do tempo comum. E o sinal que eu trago aqui ao lado hoje, é de um santo que se celebrou durante estes últimos dias. Se celebrou a sua data de nascimento, São João Bosco, um santo da juventude trabalhadora, um santo da classe trabalhadora. Um santo que é tão lembrado por isso que até hoje em muitos lugares existem escolas de arte e ofícios, ou seja, de trabalho com o seu nome. Era um santo que chegava nas portas das fábricas com uma espécie de bloquinho e dizia aos jovens que copiassem ali tudo o que eles faziam para depois lembrar aos seus patrões o que é que eles tinham que prestar conta, como é que eles tinham que prestar conta do salário a estes jovens, baseado em todo o serviço. Ou seja, é um santo que pensou no protótipo da carteira de trabalho. Era um santo que se ligou desde a infância, com a sua vida sofrida, à classe trabalhadora. Por isso eu trouxe hoje aqui para fazer essa menção, porque no dia 16 de agosto foi lembrada a sua data de nascimento, São João Bosco, santo da classe trabalhadora. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor.
pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Eu sou Graciane, sou trabalhadora em educação e vou proclamar a boa nova que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos do 60 ao 69. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Palavra da salvação. 21º domingo do tempo comum, 21ª semana do tempo do discipulado e da missão. A gente continua refletindo sobre a nossa vida, a nossa missão, modelada na comunidade, que é modelada em Jesus Cristo. Ou seja, no seu projeto, na sua inspiração, na sua força libertadora. Acho que o tema de hoje ele é muito forte para a gente, para as nossas comunidades, em vários aspectos. Primeiro, pela chuva de lideranças religiosas que pregam outro Cristo que senão esse do Evangelho. E a gente já viu uma cultura que é muito forte, uma cultura que une uma teologia da prosperidade, que agora está muito mais forte, ligada a uma espécie de método coaching, né, entre padres, pastores e outros líderes, que de vez em quando nos fazem pensar assim: nós não fomos feitos para o fracasso, fomos feitos para vencer. Nada de fracassar. Em Jesus é só vitória. Ou algumas pessoas já, em algum momento, pensaram: eu conheci Jesus e só me aconteceu coisa boa. Ele mudou a minha vida para muito melhor. Ora, eu não duvido que tenha gente que pense assim, e que pense assim de forma, de fato, honesta e sincera. Mas o Evangelho de hoje fala de outro Jesus Cristo. Fala de um Jesus Cristo que experimentou o fracasso. Fala de um Jesus Cristo que experimentou a distância de algumas pessoas. O texto de hoje fala de um Jesus que não supera expectativa nenhuma, que decepciona a expectativa de muita gente. Mas o bom disso tudo, né, a gente pode estar pensando,
qual é a vantagem disso tudo? É que a gente está falando de um Jesus que, apesar deste fracasso, que mesmo diante da decepção de algumas pessoas, não muda sua forma de pensar, de agir e se posiciona. O texto bíblico de hoje fala para a gente, enquanto classe trabalhadora, que tem certas coisas inegociáveis na vida da gente. E que se a classe trabalhadora quer viver o segmento a Jesus, precisa se posicionar sempre. Precisa tomar partido sempre. Precisa ter lado. Nada de ficar ao sabor de quem pode gostar ou não. É uma crise de um grupo, de uma comunidade que não está ainda, não está notando, percebendo de fato qual é o projeto de Jesus que gera esse discurso que ele faz. Então, tudo hoje está voltado para essa síntese, né? Jesus experimentou este fracasso de saber, de sentir, de perceber que a sua palavra não chegava a todo mundo. Muita gente aqui ainda não tem fé. E todo esse texto, ele está colocado numa lógica no final do discurso do pão da vida. Jesus entende qual é a sua missão enquanto pão da vida. Nosso próprio irmão, o padre José Bortolini, ele lembra isso. Pão não tem sentido em si mesmo. Pão tem sentido porque mata a fome, porque sacia, porque é consumido, porque se entrega. Jesus entende a sua missão assim e fala de si como pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ou seja, quem estava vindo naquele caminho, e a gente viu nos outros domingos, quem estava vindo naquele caminho, confundindo Jesus com um profeta que deveria virar rei, porque deu de comer, saciou o povo, teve sensibilidade com aquelas pessoas, quem estava pensando que ele iria sentir-se rei, fazer-se rei, caiu do cavalo e aí começou a ter dúvida. Jesus se colocou como pão, algo simples, mas algo que está presente e que sacia, e que se deixa consumir, se deixa estar ali como partilha para todo mundo. Então era muito difícil começar a crer nisso, porque todo mundo queria, era um rei mesmo. E Jesus vê nisso a falta de fé, a falta de olhar coletivo para um projeto muito maior, que é o de cada um e cada uma se tornar pão vivo. Até nas outras leituras desse domingo, nas missas, a gente vai perceber isso. É cada um e cada uma se tornar pão vivo também. Ou seja, para quem está na igreja católica, especificamente, que tem esse texto como um texto eucarístico, o pão da vida é o pão do compromisso. Quem comunga precisa se comprometer. A gente até canta: comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Então, quem comunga precisa de fazer isso uma vida partilhada e ser pão na vida dos outros. Mas em outros espaços de fé, em outros locais de comunhão, em outras formas de comunhão, em outras igrejas, se a gente entende a refeição, o pão, a partilha, a comida como gesto de divindade, isso leva a gente a ter um compromisso de ser partilha no mundo. É isso. Então tem muita gente hoje que dentro dos templos se volta a horas, dias, a semanas em adoração eucarística, mas ainda não compreendeu que somos pessoas eucarísticas, ou se existir esse termo, pessoas eucaristizadas, ou seja, gente que precisa se comprometer com a comunhão que fez. O grande desafio desse domingo é se perguntar que tipo de compromisso uma pessoa eucarística faz.
que tipo de compromisso uma pessoa que comunga na sua comunidade faz. Que tipo de experiência, que lado que esta pessoa toma, que opção ela faz na vida prática. E Jesus, ele fala disso. Ele apresenta para a gente uma forma de refletir da sua missão que não negocia com a falta de desânimo ou com a falta de fé de algumas pessoas. Jesus passa pela experiência do fracasso e continua a sua missão. Então, essas placas em algumas igrejas, pare de sofrer, seja um vencedor, tal, e esses testemunhos que Jesus mudou a vida de todo mundo, eles não se assentam, porque Jesus ele experimenta da humanidade, experimenta do nosso fracasso, de nossas derrotas, de nossas dúvidas, e mesmo assim não negocia com o projeto do Pai. Ele é pão da vida para todo mundo. Isso é tão forte que algumas pessoas conseguem perceber isso. E, mais uma vez, Pedro é o representante daquela comunidade, tanto que ele fala no plural, ele não fala por ele. Ele diz, aonde é que a gente vai? Aonde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Tu és o verdadeiro santo de Deus. Ora, dizer verdadeiro santo de Deus, o nosso irmão, mais uma vez eu cito o nosso irmão, o teólogo José Bortolini, isso está baseado em um salmo que fala da realeza de Deus. Então, para quem queria fazer de Jesus rei, Pedro dá uma lição de que ele é rei sim, mas de outra realeza. Ele é o santo de Deus, é aquele que tem palavra eterna, é aquele que constrói caminho com a gente. Tanto que o termo que Pedro usa não é quem a gente vai ouvir, ou com quem a gente vai falar, ou quem a gente vai ver. Ele diz, aonde iremos nós? Ele fala de ir, porque em Jesus ele encontra caminho. Ele encontra projeto que abre sentido para a sua vida. Agora, isso é decisivo. Jesus toma lado, toma partido, tem consequência na sua palavra e não negocia com isso. Por isso que nas nossas comunidades, nesse período forte que a gente começou, a gente precisa ter um voto, que não é um voto como muita gente diz aí para fazer campanha, um voto cristão, mas um voto de consequência no projeto que a gente acredita, que é um projeto cristão. Tem uma diferença aí de quem usa o marketing cristão para ir para a disputa e quem na sua vida sabe das consequências de ser cristão. Jesus não negocia com quem quer fazê-lo rei ou com quem quer ser rei perto dele. Jesus não entra nesse jogo de glória. Jesus não negocia com o seu projeto. Então, nesse período eleitoral em nossas cidades, a gente poderia pensar qual projeto a gente precisa ter e em qual projeto a gente pode apostar em nossas cidades para a gente confiar, batalhar por ele, votar. É do projeto de pessoas que têm fidelidade à classe trabalhadora. E como a gente vai sentir isso, baseado na consciência cristã de nossas vidas? É lembrando desse texto. É procurando pessoas que nem procuram a sua própria glória ou juntar gente para fazer glória, mas gente que não negocia com o seu projeto. Se tem gente que quer o nosso voto, seja prefeito, prefeita, vereador, vereadora, que negocia a glória, a gente não pode estar junto destas pessoas. A gente precisa conhecer a vida e a história de quem quer o nosso voto e perceber se essas pessoas não negociaram, principalmente não rifaram a classe trabalhadora.
às vezes iludindo alguns cristãos e cristãs. Muita gente ilude cristãos dizendo que são cristãos de fato e que votam a favor da vida, que dão um sim à vida. E aí, quando a gente vai ver, essas pessoas têm algum discurso sobre família, sobre maternidade, sobre nascituro, mas votam sempre a favor da morte da classe trabalhadora. Quando tem uma pauta sobre direito trabalhista, votam contra. Quando tem uma pauta sobre direitos da classe trabalhadora, votam contra. Quando tem uma pauta sobre a população em situação de rua, votam contra. Quando tem uma pauta sobre direitos humanos, votam contra. Quando tem uma pauta sobre direito à cidade, contra esses grandes grupos empresariais que querem destruir as nossas cidades, votam contra. Quando tem uma pauta para barrar o povo, uma classe média alta e classe alta, que quer privatizar as nossas praias, votam contra. Então a gente precisa pensar a partir das consequências desse texto. Aonde iremos nós? A gente não pode ouvir a qualquer palavra. É preciso que a gente siga atrás da palavra de vida eterna, que é vida para todo mundo, que é vida para a classe trabalhadora. Então vamos ter cuidado com o nosso voto. Mas nesse momento em que a extrema-direita, em que a ultradireita, em que o fascismo, em que o golpismo não foi derrotado ainda no nosso país, e ainda graceja por aí, fazendo desastres, com coaches querendo ser prefeito de grandes cidades, com discurso de ódio. É bom que a gente não cuide só do nosso voto, mas do voto de quem está em volta da gente. Que a gente converse com algumas pessoas. Que a gente discuta com elas sobre posicionamento. É preciso ter consciência de classe, é preciso tomar partido, é preciso se posicionar. Mesmo que às vezes a gente ache que o nosso candidato que tem história, ele possa vir a perder. Jesus não se preocupou com fracasso, esse texto é claro com isso. Então, que a gente tenha consequência e consciência desse momento para chegar a outras tantas pessoas. Que a gente lute por isso, principalmente em um momento muito sério do nosso país. A gente achava que o discurso bélico, que o discurso de ódio, que o discurso armamentista, ele era um discurso internacional. Depois, nas últimas eleições, nas últimas 2 eleições federais, a gente disse, não, esse tipo de discurso é um discurso que está no nosso país também, é um discurso nacional. Este ano, nas nossas eleições municipais, a gente está vendo que esse discurso chegou às nossas cidades. Boa parte de candidatos, inclusive alguns do setor progressista, estão defendendo como peça-chave de sua campanha armar as guardas municipais. Justamente essa guarda que está em contato direto com o povo em situação de rua, que está em contato direto com nossos jovens nas portas de colégios, que está em contato direto com as nossas famílias em passeios públicos. E há um processo de querer militarizar mais essa guarda. E o risco que está aí do despreparo e além ainda de motivar até espécies de grupos, de milícias, como em alguns locais, em alguns estados do nosso Brasil. Então, é importantíssimo que a gente tome lado. Mesmo que o candidato ou que a candidata seja de bloco progressista, a gente deve dizer claramente, não vamos votar em quem quer armar as guardas municipais. Não vamos votar em quem não sabe, em quem não tem capacidade de discutir segurança pública,
séria, fazendo de fato um grande projeto, sem antes pensar num jogo fácil de colocar arma na mão de todo mundo. É preciso que a gente tome lado, que a gente tome partido, que a gente tome defesa da classe trabalhadora, principalmente e especialmente da classe trabalhadora que está em situação de rua. Então vamos refletir sobre esse texto bíblico de hoje. Jesus não se desanima diante do fracasso, diante da falta de fé, não arreda pé, não altera para o sabor de onde ele pode ganhar voto. Jesus, inclusive, deixa os seus 12 próximos amigos muito, muito tranquilos e disse: vocês também querem ir embora? E se a gente tem o compromisso que esses 12 tentam ter, a gente vai dizer: Senhor, para onde é que a gente vai? Tu é que tem projeto de vida para todo mundo, tu é que tem projeto de vida, de justiça, de paz para toda a classe, tu é que tem palavra de vida eterna. Vamos pensar nisso, nesses dias que a gente está em campanha eleitoral. Eu relembro, a gente não derrotou ainda a ultradireita com discurso de ódio, a ultradireita fascista. Ela ainda está aí, né, com coaches querendo ser prefeito, com gente querendo fazer discurso fácil, com gente pedindo voto, dizendo: eu quero o seu voto cristão. É preciso que a gente tome lado, o lado que Jesus hoje demonstra neste texto. É por isso que eu vou, nesse momento final em que a gente sempre faz uma prece, ou lê um salmo, ou algo poético, eu trago uma coisa que é poética, que é política, que é coerente e que tem tudo a ver com esse texto de hoje. Talvez muita gente ache que Jesus e Antônio Gramsci não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Por isso eu termino com esse nosso momento com um pequeno texto do Gramsci, Os Indiferentes. Odeio os indiferentes. Acredito que viver significa tomar partido. Indiferença é apatia, parasitismo, covardia. Não é vida. Por isso, abomino os indiferentes. Também porque me provocam tédio as suas lamúrias de eternos inocentes. Vivo, sou militante, por isso detesto quem não toma partido, odeio os indiferentes. Esse texto me lembra um salmo que diz: Senhor, nem o nome de quem é malvado eu conheço. Para a gente tomar lado como esse texto do Antônio Gramsci, tomar lado do jeito que o salmo sempre nos diz, tomar lado, fazer uma decisão, um discernimento como Jesus fez. Para que a gente tome lado, a gente tome o lado da classe trabalhadora. Uma boa semana para todos e todas. Vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Jesus se doou, vida, a tua chama acender nos mandou. De Deus o Espírito nos consagrou, a proclamar o seu reino enviou. O escravizado mandou libertar, e o novo tempo nos manda anunciar. Foi pão e vinho que ele tomou, naquela ceia banquete do amor. É sua vida a nos entregar, pra nossa vida também se doar. Vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Vida,
Jesus mais profundo, abraço a todos os pobres do mundo. A natureza está se extinguindo, desmatamento e poluição. É alarmante o grito que ouvimos, tarefa urgente para todo cristão. Vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Vida, por tua causa Jesus se doou. Vida, a tua chama acender nos mandou. Um dia eu vou ver meu sonho explodir. Sonho de Deus vou cantar e curtir. Vou ver o povo um só pão partilhar, numa só taça beber e brindar. Quando a justiça reinar nesta terra e o amor for a lei que impera, Vai se acabar toda vil exclusão, vai ser global confraternização. Vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Vida, por tua causa Jesus se doou. Vida, a tua chama acender nos mandou. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.